Então, tá Esther, bem? só para avisar que a nossa gravação já começou, tá? E que todos têm que ficar cientes que a gente está gravando essa reunião. Bom, então vamos iniciar pontualmente, né? O nosso segundo encontro dos alunos do BIBEAD com a coordenação de curso, né? Prazer enorme estar aqui com vocês, acompanhada de Clarissa, a coordenadora de tutoria, e a Cíntia, que é a nossa secretária, né? E vocês, né, que estão chegando, muito bem-vindos, e espero que vocês tenham um bom proveito dessa nossa reunião. Para iniciar, gente, eu gostaria de agradecer muitíssimo as contribuições de todos vocês, sabe? Tem sido uma experiência bastante enriquecedora. Essa turma é uma turma bastante participativa, todos os professores reiteram isso nas nossas reuniões que fazemos, reuniões de colegiado e tudo, reiteram que essa turma é bastante participativa, e isso é muito bom, porque a gente sabe que estudar à distância, né, exige um método muito, muito, muito disciplinado, né, para a gente estudar realmente. E as formas de comunicação que o Moodle, né, que o nosso AVA permite, elas devem ser o máximo otimizadas. E a gente percebeu, durante esse primeiro semestre da primeira turma, que o nosso material didático vai precisar fazer alguns ajustes. Nos encontros presenciais que eu estive nos polos, ainda não fiz todos, ainda não consegui fazer com todos, mas já fiz em Rio Bonito, já fiz em Nova Friburgo, em São Gonçalo, falta ainda Paracambi e Angra dos Reis. Então, me aguardem que brevemente eu vou estar aí com vocês também presencialmente. Então, a gente, né, percebeu que algumas questões alguns pontos do material informativo precisam ser adaptados à nossa nova realidade. E esse primeiro semestre foi importante porque vocês nos trouxeram, né, um feedback, né, e a gente, então, vai se debruçar ao final do semestre numa revisão, e para o próximo já vai estar tudo bastante alinhado com o que hoje a gente pratica, né? O material informativo, tanto geral quanto o de cada semestre, são informações que vocês precisam realmente estar completamente cientes, para não ter dúvidas que sejam assim muito simples e que, às vezes, atrapalham o andamento do curso de vocês. Então, com base nessa experiência do primeiro semestre, nós vamos fazer uma adaptação no material informativo, e gostaríamos muito que vocês nos dessem feedback no semestre que vem, para ver se está tudo certinho. Porque uma coisa é certa, a comunicação na educação à distância, ela é essencial. A interação dos professores com os alunos, dos professores com os tutores, dos tutores com os alunos, da coordenação com os alunos e vice-versa, é fundamental, tá? Então, isso aí a gente vai investir bastante nessa questão. O semestre que está se encerrando, né, brevemente, né, vocês terminarem de fazer a AP2, a gente sabe que tem gente que teve algum tipo de problema, ou o concurso, olha só, às vezes um determinado concurso coincidiu com a data das avaliações, ainda mais que elas sofreram alteração, isso trouxe transtornos para a vida das pessoas, né? Não tivemos condições de interferir nesse processo que cabe ao CEDESD, junto com os polos, que
estavam, né, na iminência de ter problemas seríssimos naquele período, e aí tivemos que fazer essa alteração. A gente sabe que teve, né, questões assim importantes que afetaram a vida de quem já estava com o calendário planejado para a ida aos polos, mas a gente tem a AP3. Então, a AP3 é para salvar a vida de todo mundo, ou seja, aquele que não conseguiu obter a média 6 nas avaliações anteriores, ou seja, lembra bem, né? Nós temos a D e a P. A D1, a P1 forma a N1, ou seja, a nota do primeiro semestre. Quem faz disciplinas de 30 horas vai ter apenas uma AP. Se essa disciplina de 30 horas ela ocorre no primeiro trimestre, ele vai ter a AP1, a D1, com uma nota N1. Se essa nota for menor que 6, ele tem a chance de fazer a AP3 lá no final do semestre, junto com as outras disciplinas, tá? Ao passo que as disciplinas de 30 horas que ocorreram no segundo trimestre vão ter a AP2 e a D2, formando a N2, a única nota da disciplina de 30 horas, e quem não obtiver a média 6 terá ainda a oportunidade de fazer a AP3. E quando se faz a AP3, a média é 5. Tá? Então, essa é uma forma de, né, dar mais uma oportunidade para quem, por algum motivo, não conseguiu alcançar a média 6 nas APs, nas Ns anteriores. Eu acho que isso aí está bem sedimentado entre vocês, né? E nós tivemos exatamente essa experiência no primeiro semestre com disciplinas de 60 horas e de 30 horas. E agora, no semestre que vem, vamos ter, igualmente, disciplinas de 30 e de 60 horas, que vão seguir o mesmo ritmo, o mesmo padrão. Tá? Então, nós vamos ter inglês instrumental, ambientes, serviços e sistemas informacionais, instrumentos de representação descritiva da informação e organização do conhecimento e da informação, que são disciplinas que serão dadas por professores da Unirio, né? Então, todos os nossos alunos que pertencem à Unirio e à UF vão ter essas disciplinas ministradas pelos professores da Unirio. E da UF, né, teremos as disciplinas Informação, Comunicação e Documento, Fontes de Informação 1, e 2 optativas, né? Nós colocamos já 2 optativas, que é para vocês fazerem logo as optativas e ficarem mais no final do curso né, concentrados nas disciplinas mais técnicas, mais, né, que vão puxar bastante pelo estudo de vocês, e também a realização do trabalho final do curso, que é no último ano do nosso curso, tá? Então, são as disciplinas Comunicação do Conhecimento Científico e Tecnologias de Informação Livres, né? São disciplinas importantes, elas são optativas, mas umas optativas bem optatórias, como a gente fala, porque elas são disciplinas fundamentais, né, para o conhecimento de vocês. E vocês, só para lembrar, o currículo, né, de vocês, que está na plataforma, que está né, tanto da UF quanto do CEDERJ, está esse currículo todo lá, vocês podem ver quais são as disciplinas, quais são as ementas e tudo mais, né? Mas esse curso, ele é um curso nacional, né? Um curso nacional que visa formar bibliotecários para o interior do país, né? E permitir com que o interior do nosso Brasil também tenham, né, como força de trabalho, né, os bibliotecários, né? Porque existe uma falta imensa de bibliotecários. Vocês mesmos são testemunhas, vão procurar estágios, vão procurar... Tem que ter um bibliotecário
para orientar o estágio. Aonde tem, né, maior dificuldade, tem esse problema, sim, e que vocês vão ser as pessoas que vão estar ocupando esses lugares, né? No caso aqui no nosso estado, né? Nós temos, então, essa configuração para o próximo semestre, né? São 4 disciplinas de 30 horas, né? E 4 de 60 horas. Então, 4 disciplinas que ocuparão vocês o semestre todo, e mais 4 partidas, né? Em primeiro e segundo trimestre. Nós vamos agora passar para um outro assunto, né? E a professora Clarissa tem todas as informações que vocês necessitam em relação às atividades complementares. Ainda existem dúvidas, ainda existem questões, né? E são importantes serem resolvidas logo, para que vocês tenham ciência e já se preparem para enfim, cumprir, né, conforme o regulamento que estabelece, né, a inclusão de atividades de diferentes tipos, pelo menos 3 tipos diferentes vocês precisam ter, não adianta concentrar em uma só, vocês não vão conseguir completar. Então, que essa distribuição precisa ser de acordo com o regulamento, e aí eu vou passar a palavra para a professora Clarissa, para que ela, então, explique direitinho para vocês o que a gente sugere que vocês façam, tá bom? Obrigada, Esther. Então, bom dia a todos e todas. Eu vou projetar aqui o regulamento, só para a gente conversar em cima do regulamento, que eu acho que vai ficar mais fácil, né? E lembrando que é natural que as dúvidas aconteçam, né? Primeira vez que vocês estão enviando os documentos relativos à atividade complementar. Então, um dos nossos objetivos também aqui na reunião de hoje é fazer esse esclarecimento para que vocês fiquem bem tranquilos em relação a esse procedimento, tá? Então, eu estou aqui projetando para vocês, eu não estou vendo vocês, tá? Estou aqui em cima do documento, a resolução que estabelece o regulamento para as atividades complementares do nosso curso. Então, vejam, em primeiro lugar, eu queria destacar que as nossas atividades complementares, elas são formadas de uma série de elementos, não é uma coisa só. Então, o que está dentro da nossa atividade complementar? A gente tem o estágio não obrigatório, e aí a gente tem outros elementos que vocês vão complementar apresentando documentos, tá? Então, o que forma essa atividade complementar? Todos esses 5 itens aqui: estágio não obrigatório, participação em projetos de ensino, pesquisa e extensão, a produção de vocês, como publicação de artigos, apresentação de trabalhos, participação em eventos e aproveitamentos em disciplinas externas ao currículo, tá? Bom, então, esses são os elementos que compõem a nossa atividade. Então, para que vocês cumpram as atividades complementares, vocês têm que ter, no mínimo, 120 horas desses elementos aqui. Tá? Vocês podem ter mais, claro. Ah, professora, posso ter 300? Claro que sim. Mas, para que vocês cumpram o procedimento, vocês precisam de, no mínimo, 120 horas. E aí eu destaquei aqui uma questão importante que a Esther já disse. Essas 120 horas, elas precisam ser preenchidas com pelo menos 3 tipos de atividades diferentes, tá? Então, essa é uma questão importante para vocês se organizarem. Vocês estão começando, terminando o primeiro semestre, então vocês têm um tempo aí de organização. Vocês precisam preencher pelo menos 3 tipos de atividades diferentes, tá? Realizar 3 tipos de atividades. E aí o regulamento vai explicando direitinho o que é cada um daqueles 5 itens que compõem atividade complementar. Então, vocês podem ver aqui o que é o estágio não obrigatório, o que são as atividades de pesquisa, ensino e extensão, a produção docente, né? Vocês vão poder ver bem direitinho o que compõe e observem
uma informação fundamental em cada um desses itens, que é a quantidade de horas que a gente aceita para cada um deles. Então, vejam aqui. O estágio não obrigatório, a gente considera até 60 horas. Claro que vocês podem fazer mais, vocês podem fazer muito mais cargas horárias de estágio não obrigatório, a gente até espera que isso aconteça, mas para validar como atividade complementar, 60 horas. Claro que vocês vão ter documentos desses estágios que vocês estão realizando, e esses documentos comprobatórios vão ser importantes para vocês ao longo da vida de estudante, da vida profissional. Então, é fundamental que vocês tenham de todas as horas que vocês realizaram o estágio. Porém, para atividade complementar, a gente aceita até 60 horas, tá? Do mesmo jeito, ó, atividade de pesquisa, ensino e extensão, no máximo 60 horas. E assim vocês vão vendo a quantidade de horas e o que significa cada um dos itens, tá? E aí eu queria destacar uma questão, um item em específico, que é a participação em eventos. Por quê? Porque é onde a gente observa que vem a maioria dos documentos para comprovar atividade complementar, tá? Então, esse final de análise dos documentos, o que a gente percebeu? Muitos alunos fizeram cursos online, cursos presencial, participaram de palestras, né? E alguns desses cursos, desses certificados de cursos, eles vieram como disciplina eletiva, então ficou um pouco dúbio, né? E a gente vai melhorar, inclusive, essa informação aqui no regulamento, que quando vocês participam de um curso, ó, um curso de atualização, ó, como vocês podem ver aqui, que está dentro da participação de eventos, esse curso não é uma disciplina eletiva. E aí eu entendo que a dúvida de vocês aconteceu fundamentalmente porque aqui, eu vou descer um pouquinho, ó, porque aqui, no nosso barema, a gente não tinha, em relação aos eventos, uma parte detalhando, um subitem detalhando participante de curso, tá? Então, nós vamos colocar uma linha aqui dentro de evento, participante de curso, como ouvinte. Então, ouvinte, participação como ouvinte num evento ou em um curso, tá? Para não confundir com disciplina eletiva. Então, isso nós vamos acertar aqui, mas no regulamento, vou voltar lá para cima, para vocês me acompanharem, no regulamento está bastante claro que curso de atualização é um evento, tá? Que aí vocês podem somar as horas, lembrando que cada certificado vale apenas 20 horas. Então, por exemplo, professora, eu fiz um curso de atualização na Escola Nacional de Administração Pública, ENAP, um curso online de gestão de documentos, e o meu certificado é de 40 horas. Tudo bem, mas a gente só vai validar 20 horas, tá? Então, vocês têm que também ler isso para saber que por mais... Aí uma aluna me perguntou, tudo bem, está valendo 20 horas, mas aí, na próxima vez que eu for comprovar, eu posso contar as outras 20 horas desse curso de 40? Não, não pode, tá bem? Então, isso também vocês precisam colocar aí na organização de vocês de cumprimento de atividade complementar. E aí, o item, o subitem, né, disciplina eletiva, que a gente coloca aqui, ó, aproveitamento em disciplinas externas ao currículo, são disciplinas que vocês vão fazer em outro curso. Uma aluna me perguntou, pode ser um curso numa universidade particular, uma faculdade particular? Claro que sim, não tem problema. Qual é a ideia da disciplina eletiva? A disciplina eletiva é aquela que o aluno escolhe fazer. Então, eu vou dar um exemplo para vocês no nosso curso de biblioteconomia aqui presencial. A coordenação do curso, assim como é no curso de vocês, oferece um leque de disciplinas optativas para vocês escolherem, que são disciplinas que têm afinidade com a área, nossa área de biblioteconomia. Mas o aluno também deve fazer uma disciplina que ele vai escolher, que não necessariamente são aquelas que o curso direcionou. Então, a gente tem alunos aqui no presencial que fazem disciplinas de dança, natação, alguma coisa no curso de história, de tecnologia da informação. Então, essas são disciplinas eletivas, que o aluno escolhe qual realizar. E pode ser em qualquer universidade, seja ela pública ou privada. O que a gente vai precisar
é de um documento dizendo que o aluno cursou essa disciplina, o nome da disciplina, onde ela aconteceu e qual é a carga horária, tá? E aí eu aproveito para dizer que todos os documentos que vocês vão entregar para validar como atividade complementar, em um destes 5 itens, né, que vocês sabem que compõem essa atividade complementar, todos esses documentos precisam ter o nome de vocês e a quantidade de horas, porque quando o documento vem sem carga horária, eu não posso, nem eu, nem a Esther, nem a Cíntia, medir e arbitrar que quantidade de horas nós vamos dar para cada certificado, porque não é justo, né? A gente não sabe quanto tempo demandou, e aí uma outra pessoa pode trazer um certificado também sem carga horária de um evento que foi muito maior. Então, a gente não aceita o certificado que não tenha a carga horária, tá? E vocês devem saber também que é de praxe que esses cursos, que esses eventos que a gente participa, coloquem a carga horária, porque há uma convenção, né, que isso é uma informação necessária. E aí, uma outra informação importante também, estou vendo aqui as dúvidas que vieram, que eu anotei, umas alunas me perguntaram, professora, ida a exposições, a teatros e museus. Então, olha só, aqui a gente tem, vou voltar para o nosso barema, em atividade cultural, a gente tem aqui, ó, contação de história, recital, sarau, apoio, montagem, exposição, etc, etc. Emendando a pergunta das alunas, exposição, teatro, museu, a gente aceita com quanto que no documento tenha o nome do aluno e a quantidade de horas. Entendem? A gente tem que seguir essa mesma lógica para esses documentos comprobatórios, tá? Então, a gente aceita com quanto que a gente tenha o nome e a carga horária, lembrando que a gente tem aí essa carga horária máxima por atividade para ser contabilizada, tá? Então, lembrando pontos importantes. Os documentos têm que ter essas informações que eu falei. Desses itens que compõem a atividade complementar aqui, vocês têm que ter pelo menos 3 atividades diferentes para compor, tá? Observem a carga horária máxima para cada um desses itens e observem também a carga horária por cada certificado, tá? No caso ali de participação em eventos. Disciplina eletiva, lembrando, também pode ser em universidade privada. E aí, para encerrar, e eu vou voltar aqui para ver vocês, essa questão da atividade complementar, a gente vai fazer uma atualização no procedimento, como disse a professora Esther, né, em relação ao material informativo, a gente vai fazer também uma atualização aqui, a gente não vai mais receber semestralmente, tá, como a gente estava fazendo até agora. A gente vai receber anualmente. E o recebimento anual vai ser uma obrigatoriedade, tá? Então, no começo do próximo ano, no início de 2026, a gente vai receber tudo de 2025. Claro que aqueles que já mandaram do primeiro semestre de 2025 não precisam se preocupar, já está tudo computado, está tudo sistematizado, tá? E aí, no começo de 26, esses que mandaram os documentos do primeiro semestre vão mandar os do segundo semestre. Aqueles que não mandaram nenhum documento, qualquer documento ainda, no começo de 26, vão mandar. Por que a gente está fazendo essa modificação para ser anual? Para que vocês consigam reunir tudo de um ano só e consigam ir se organizando, né? Entendendo que ao longo do ano a gente tem mais opções, né, de participar desses eventos. Então, no começo de 2026, em prazo que a gente vai informar, a gente vai receber tudo de 2025. E vai ser uma obrigatoriedade esse envio anual. Por quê? Porque senão tem aluno que vai fazendo estágio, trabalhando, né? A vida vai consumindo, aí o aluno deixa para mandar tudo no final do curso, como acontecia aqui na nossa experiência com o profissional. Aí chega no final do curso, o aluno não atende, não soma todas as horas, não consegue atender a diversidade dos 3 itens e não pode se formar, porque não conseguiu, está pendurado por causa da atividade complementar, tá bom?
Então, era isso. Deixa eu ver aqui o que a gente tem no chat, para eu ir respondendo para vocês. Deixa eu ver lá. A Jade, participação do evento A Bienal é um deles? Como eu posso comprovar que eu fui? Jade, como eu disse, a participação no evento A Bienal tem que ter o teu nome no ingresso e a carga horária, porque como eu expliquei, a gente não tem como medir, tá? A participação no evento. Como a Esther falou, né? Você tem que participar de eventos da Bienal. Só ir à Bienal não é suficiente, tá? Peraí, Jade, só um pouquinho. Roberta pergunta assim: esse documento que está sendo apresentado vai ser disponibilizado para os alunos? Roberta, isso já está disponibilizado desde o começo do curso, está lá no nosso espaço da coordenação de biblioteconomia da UF. Se você abrir lá no cantinho esquerdo, você tem lá naqueles itens atividade complementar. Esse documento está lá, o regulamento, a planilha, está tudo bem explicadinho, tá? Deixa eu descer aqui. Olha lá, a Mariana até explicou onde é que está. A Esther também. Tal. TCC, daqui a pouco a Esther fala, tá bom? E também validar disciplinas, a gente já explica, né, Esther? Tal. Ari, aquele curso de AD que tem na plataforma, em qual item se encaixa? Ari, vai ser em participação em eventos, curso de atualização, tá? Não é disciplina eletiva, é um curso de atualização. Importante, Esther, isso que você colocou que eu esqueci de dizer. A gente só pode validar a participação, a atividade complementar, seja estágio, participação em projeto, produção discente, participação em evento, aproveitamento, daquilo que está acontecendo no momento em que vocês estão matriculados no curso. Então, nos 4 anos, vocês têm para desenvolver essas atividades complementares e aí enviando anualmente os documentos comprobatórios para a gente validar. Então, por exemplo, professora, eu participei de cursos no ano passado, só que você entrou no curso de Bíblia esse ano, a gente não conta. Tá? Isso tem que estar sincronizado com a vida de estudante de vocês, ok? Jade, coautoria, participação em artigo, tá tudo explicado ali em produção discente, tá bem? Ana Tássia, eu tenho uma dúvida em relação à pessoa que não conseguir passar. O que acontece exatamente? Eu não sei se eu entendi a tua pergunta, depois se você quiser levantar a mão. Não tem isso de como não conseguir passar. Pode acontecer de vocês mandarem documentos comprobatórios que não sejam validados, mas a gente explica os motivos pelos quais eles não foram validados, e aí você se organiza para fazer outras atividades e mandar outros, tá? Jéssica, um curso que fiz de 40 horas no IFRS não foi aceito. Veja, claro que eu não vou lembrar de cabeça, a gente precisa olhar com calma a tua questão, mas pode ser que você tenha mandado como disciplina eletiva e ele não foi aceito como eletiva, mas entrou como curso de atualização lá em participação de eventos, mas não vai entrar 40 horas, como eu expliquei, o certificado vai valer 20 horas, tá? Mas depois você manda um e-mail para a gente, que a gente olha direitinho e responde pontualmente a tua dúvida. Isabel, a questão da Bienal já foi esclarecida. Mariana, é importante a tua pergunta, Mariana. Ao atingir a carga horária limite, eu não posso mais realizar aquela atividade, né? Claro que você pode realizar a atividade e deve, porque isso é uma formação importante para você como profissional, né? A gente até estimula que isso aconteça. Contudo, para validar, aprovar como atividade complementar, você já alcançou o seu limite, tá? Porque entenda, Mariana, a gente não pode fazer uma coisa muito ampla em relação à atividade complementar, a gente tem que trabalhar com o básico, que são 120 horas, porque os alunos têm realidades muito diferentes, né? Vidas muito diferentes. Então, a gente coloca aqui o que a gente entende como suficiente para que o aluno alcance
esse conhecimento, mas se você tem essa vontade, se vocês querem ampliar, a gente até estimula que isso aconteça, tá? Deixa eu ver aqui, Rafaela. Sobre a eletiva, a nota tirada dela vai afetar o nosso CR? Dá para puxar uma eletiva de outro curso? Olha, a nota não vai, no caso de atividade complementar, a nota não vai influenciar no teu CR, porque ele não vai ser lançado como uma disciplina. O que vai contar é a quantidade de horas, tá? Você pode puxar disciplinas eletivas de outros cursos do CEDERJ, sim. Ida ao cinema também entra em atividade cultural? Foi como eu expliquei, né? Dificilmente no cinema vai ter o nome de vocês no ingresso e quanto tempo durou o filme. Então é um pouco complicado, tá? Da gente validar. Ianca, queria saber como faço pedagogia. Bom, a questão de entrar aqui como disciplina eletiva fica amarrado à questão da tua inscrição no curso de Bíblia. Agora, a gente pode conversar, né, Esther, para ver se alguma disciplina que ela fez no curso de pedagogia pode ser comparada, pode ser usada para você fazer uma dispensa de disciplina dos cursos de biblioteconomia, e é uma outra categoria, tá? Flávia, Larissa? Oi, Esther, pode falar. Não, eu acho que a Ianca estava perguntando uma coisa que a gente não reparou direito. Eu acho que ela está fazendo pedagogia numa outra instituição. Sim. Não, aí se ela está fazendo, talvez. Pode. Aí pode, né? Particular, talvez. Então, ela está fazendo, porque não pode fazer duas públicas, não é permitido, mas ela deve estar fazendo. Como faço pedagogia, então, eu imagino que ela esteja fazendo atualmente. Aí sim. Obrigada por ter colocado isso, Esther. Eu só olhei o já cursada, o passado, né? Sim, Esther tem toda a razão. É isso, Ianca. Você está fazendo a pedagogia agora, pode usar sim, tranquilamente, tá? Até o máximo, né? Claro, dentro do que está no regulamento. Flávia, depois você coloca aqui as suas dúvidas de projeto de extensão em TCC. Jéssica, não compreendi o que seria o curso eletivo. Posso repetir? Claro. Uma disciplina eletiva é uma disciplina que o aluno escolhe fazer em qualquer curso, em outra universidade, seja ela pública ou privada. É uma disciplina mesmo, né? Não é uma participação no curso. Veja, não é participar de um curso online, não é fazer um curso de competência em informação na Unirio, na UF. Não, é uma disciplina. Dentro de um curso, por exemplo, da Ianca de pedagogia, ela tem várias disciplinas que dura o semestre todo, que tem texto para ler, tem prova para fazer. Então, a disciplina eletiva é essa. Qual é a questão? O que categoriza uma disciplina eletiva? O aluno elege qual disciplina ele quer fazer. É diferente da optativa, porque a optativa, o curso que vai dizer quais optativas o aluno pode fazer. Ele vai escolher dentro daquelas opções que o curso oferece. A eletiva, não. A eletiva, o aluno elege, o aluno escolhe qualquer uma. Como eu disse para vocês, tem alunos aqui do presencial que vão fazer disciplina de dança, que tem disciplinas do curso de dança de artes da UF, eles fazem essas disciplinas. Dentro da educação física, eles vão fazer uma disciplina que é natação, e a gente pode validar, tá bem? Essas disciplinas externas ofertadas para a turma presencial também são disponíveis para nós? Se sim, como temos acesso? Esther, essa eu vou deixar para você responder. Eu estava olhando o regulamento aqui, qual é a pergunta? Ela está perguntando, a aluna está perguntando se ela pode fazer uma disciplina eletiva nos cursos presenciais da UF. Sim, ela precisa solicitar e o departamento precisa autorizar, porque depende de vaga. Tá legal. Então, uma dica... Já ocorreu, inclusive. Legal. Então, uma dica para vocês é o seguinte. Observem o calendário, é um calendário diferente do de vocês. O calendário escolar da UF, dos cursos presenciais. Ele está disponível, procure lá no Google ou no site da UF. E ali vocês vão ver um período de inscrição em disciplina. Aí vocês vão ver lá quando é que começa. No segundo semestre deve ser começo de agosto. E aí, vocês vão no site da UF, tem lá
uma parte chamada quadro de horários. Aí vocês, nesse quadro de horários, vão ter as disciplinas de todos os cursos presenciais da UF. Aí vocês vão olhar, eu quero fazer tal disciplina. Aí vocês vão ver qual é o departamento que oferece e mandem um e-mail para esse departamento. É esse procedimento, né, Esther? É o caso de disciplina isolada, né? Isolada, perfeito. Tem no calendário também. Tem no Tá. calendário da UF o período para inscrição em disciplina isolada, quer dizer. Tá. Qualquer pessoa de fora da universidade, não é o caso de vocês de fora da universidade, mas de fora daquele curso pode se inscrever em disciplina isolada. E aí aproveito essa fala da Esther para a pergunta da Isabel. Mas outras faculdades aceitariam alguém que não é aluno matriculado para fazer uma disciplina? Sim, claro que sim. As universidades públicas aceitam e estimulam que isso aconteça. As universidades privadas, eu não tenho certeza do que eu estou falando, mas eu imagino que elas devem cobrar para vocês assistirem essas disciplinas, né? As privadas. As públicas não. Como disse a Esther, se vocês entrarem nos calendários das universidades, eles têm lá disciplina isolada. E aí você vai pedir, seguir o procedimento, cada universidade pública tem o seu procedimento, e vocês escolhem fazer qualquer uma. Claro, vai depender se vai ter vaga, né? Mas sim, inclusive algo que está previsto no calendário, nos procedimentos que todas as universidades públicas têm. Então, isso é muito legal, tá? E a última questão... Só não é possível o contrário. Só não é possível ainda, pelo menos, o contrário, que é o pessoal do presencial fazer algumas disciplinas no CDR, embora isso esteja já sendo revisto. Mas não é o caso de vocês, mas é importante vocês saberem que vocês realmente podem fazer. Não há problema algum. Só depende de vaga e seguir os procedimentos, né? A Raquel colocou aqui, na PUC se chama aluno extraordinário e alguns conseguem isenção. É legal também saber disso, né, Raquel? Bom, antes da gente passar a palavra para a Jade, que está com a mãozinha levantada, Esther, eu queria que você respondesse aqui uma coisa muito específica do estágio, porque o Marcos não está com a gente aqui na reunião hoje, né? Veja, a Rita trabalha como auxiliar de biblioteca. Ela pode utilizar esse trabalho de auxiliar de biblioteca como a validação do estágio não obrigatório? Não obrigatório. Bom, estágio não obrigatório não tem validação como estágio não obrigatório, que ele pode fazer no período que ele quiser, porque, inclusive, é remunerado, essa coisa toda. Isso da alçada da própria, de cada um, né? De cada um. Agora, ele ser validado como uma parte da carga horária de AC, perfeitamente. Ele só precisa comprovar aí as atividades, né? Vai fazer a comprovação de X horas, né, necessárias. O bibliotecário responsável pela biblioteca assina essa declaração e aí envia. Né? Perfeito. Dizendo que atividades que foram feitas nesse período de estágio e a carga horária e o nome, né? Como eu disse, tem que ter o nome e a carga horária. Documento assinado, carimbado, quando é nesse caso, né? Com sinais de validação. Esther, vou passar a palavra para a Jade, mas depois tem uma pergunta da Flávia sobre TCC. Jade, eu vou parar de projetar, tá bem? E aí, Jade, você pode abrir teu microfone e fazer a tua pergunta, por favor. Então, na verdade, são 3 perguntas que eu fui formando enquanto vocês falavam. No negócio da Bienal, eu estava perguntando, por exemplo, se a sessão de autógrafos era validada como atividade complementar, se é validada ou não. Nos seguintes termos, Jade, se você, é uma coisa muito difícil, mas se você tem um documento dizendo que você esteve lá, participou de um evento, tem o teu nome, a carga horária, assim, agora participar de uma sessão de autógrafo, você vai ficar na fila, não sei se é isso, mas você fica na fila, compra o livro, o autor vai lá e faz um autógrafo no teu livro, isso não vale como atividade complementar, tá? Entendi. Da parte do artigo que eu falei, é porque o que acontece? Eu faço uma outra faculdade de TI, e nessa faculdade de TI, alguns alunos se juntaram, que é um grupo de estudos,
e a gente criou um livro. Nesse livro, eu escrevi 2 artigos, um sobre engenharia social e um sobre ATM, que seria aquela parte de sem múltiplos fatores. Aí eu queria saber se esses 2 artigos, como de certa maneira tem um pouco a ver com biblioteconomia, porque engenharia social acontece em todos os setores, e a parte de ATM realmente também é em todos os setores, se seria como artigo também para biblioteconomia. E se for, eu queria saber como eu posso enviá-lo, se eu envio só a parte dos artigos, esses 2 artigos que eu escrevi, ou se eu envio o livro inteiro. Jade, nesse caso, você vai enviar. Você quer falar alguma coisa, Esther? Não, eu acho que você. Eu só queria falar que a Jade esteve presente na reunião no Polo de Rio de São Gonçalo. E foi bem interessante ali com o grupo, a conversa, foi ótimo. E aí ela explicou para quem estava ali, né, participando, essa formação paralela que ela está tendo. E a gente falou assim, poxa, excelente, porque você vai unir as 2 coisas, né, que são super importantes na vida profissional, porque você conhecer, né, mais detalhadamente essa área de TI ajuda muito na vida profissional, porque o diálogo com o pessoal de TI às vezes não é fácil, às vezes é meio complicadinho, e se você conhece um pouquinho mais, você não é passada conversa à toa, certo? Então, é isso, Larissa. Tá, então, Jade, a questão prática do envio da documentação, você não precisa mandar o livro inteiro, você vai mandar a contracapa, a parte da ficha catalográfica, o sumário, que vai dizer que tem lá os seus artigos, e aí a primeira página do seu artigo, tá bem? Só a primeira página? Só a primeira página, não precisa ser. Agora, você precisa me mandar, como eu disse, a contracapa do livro, a parte da ficha catalográfica, o sumário que demonstra que teus artigos estão lá, e a primeira página de cada artigo. Porque eu não vou ler os artigos, eu vou validar se aquilo está dentro do regulamento e vou te dar pontuação. Tá bem? Lembrando uma coisa importante, que eu não disse, mas é importante. A gente tem um controle que era semestral e agora vai ser anual, mas a gente só vai botar no sistema quando a gente fechar todas as horas de vocês, tá? Qual a tua última pergunta, Jade? É que, assim, nessa faculdade, ela tem algumas aulas online, outras presenciais. Nessas aulas online, tem uma que eu faço que é a parte de inglês nivelamento. Eu queria saber se ele serviria como atividade complementar, que esse inglês nivelamento ele tem até um certificado à parte da faculdade, que ele também vale como atividade complementar da outra. Jade, veja, nesse caso, você vai ter que validar como disciplina eletiva, tá? Como qualquer outra disciplina. É uma disciplina do curso que você faz. Pode ser inglês, pode ser engenharia, pode ser qualquer outra coisa, tá? Você vai validar como atividade complementar num documento dizendo aluna Jade, matriculada, tal. Nesse caso, porque você é matriculada, né? Cursou a disciplina tal no período de tal a tal e foram tantas horas. Papel timbrado, aquela coisa bem formal. Tá? Tá bom. Tá Tudo bom, bem? obrigada. Esther, já vou te passar as dúvidas da Flávia sobre TCC, mas, Ianca... Deixa eu perguntar uma coisinha para a claro. Jade, pode servir para outras pessoas. Essa disciplina de inglês, nivelamento, ela... Porque me surgiu uma questão aqui que talvez possa ajudar a Jade. Manda para a gente a disciplina, carga horária, ementa, o programa da disciplina, que diz lá quais são as unidades, quais são os conteúdos, porque a gente também pode olhar essa disciplina e, como a gente tem inglês instrumental, se você pode ser dispensada dessa disciplina, porque também pode acontecer isso, né? Você, por exemplo, eu já fiz um curso de sociologia. Poxa, a gente tem a disciplina de sociologia geral, que vocês já fizeram. Né? Na verdade... Então, eu posso...
A parte de inglês Sim. instrumental eu já poderia ser dispensada pela própria CEDERJ, porque eu já fiz inglês instrumental na CEDERJ no ano de 2023 com o Então, Sistema da Informação. Só que eu não então não queria. durma. É que eu Então queria não fazer de durma. novo, na verdade. Ah, então faça. Ok, então esquece. Eu, Porque beleza, É porque ótimo. eu vi uma pequena diferença entre um curso e outro, porque a parte de sistema de informação é muito voltada para realmente a parte de TI. E a parte de biblioteconomia é mais voltada para textos, histórias. Aí eu pensei que, como são um pouco diferentes, mesmo que eu já tenha feito, ia ser melhor fazer de novo. Ótimo, ótima opção. Excelente, nunca é demais, né? Ainda mais inglês, que a gente usa bastante em várias situações aí. Muito bem. Esther, então, antes de passar as perguntas da Flávia sobre TCC, tal, e passar a palavra para a Rosa, vou só fechar as questões que tem aqui no chat, tá? Bianca, queria saber também, para validar, porque fiz projetos de extensão na outra faculdade. Vamos repetir pela última vez o que a gente já disse. Se você está matriculado agora na faculdade, a gente pode analisar. Se você não está matriculado, você fez no passado, não pode, tá? Isso é uma questão importante para vocês colocarem na organização. A Flávia colocou assim: projetos de ensino, pesquisa e extensão na UF presenciais não oferecem bolsas ou vagas como voluntários para aluno EAD fazerem à distância. Pergunto porque, apesar de ter a UF na minha cidade, não há o curso de biblioteconomia aqui ou algo parecido. Flávia, eu não entendi muito a tua pergunta, mas assim, eu acredito que voluntário seja bastante possível, né? É melhor você fazer a pergunta, tá? Você Eu pediu. acho que é um erro de. Calma, Flávia. Vamos seguir a ordem, tem a Rosa na tua frente. Peraí, tá? O João Henrique perguntou se seria possível fazer uma disciplina letiva em outro curso da CEDED, já respondemos. Sim. A Rita de Cássia, quantas horas são necessárias para o estágio obrigatório? A gente já vai responder. A Suzane, eu também trabalho como auxiliar de biblioteca em uma escola, mas não tenho um bibliotecário responsável. Para conseguir o documento, poderia ser com a diretora da escola? Não, né, Esther? A gente tem que ter uma supervisão de um bibliotecário. Vocês sabem, vocês têm um conselho, né? Então, isso não é uma coisa possível. Bianca, estou matriculada e faço todo semestre pelo menos 3. Então, ok. Bom, então a gente vai. Estou encerrando já aqui as questões do chat. Vou passar a palavra para a Rosa e depois da Rosa a gente fala com a Flávia. Rosa, por favor. Bom dia, professora Esther. Bom dia, professora Clarice. Professora Coordenação, acho que é Flávia, se não me engano, que está aí, a secretária. Bom dia a todos. Cíntia. Desculpe, Cíntia. Bom dia a todos. Meu nome é Ivonete. A minha primeira pergunta vai ajudar até a resposta da segunda, que outra colega está querendo arguir. A questão é: quantas pessoas nós, no grupo, podemos fazer o TCC? Por que a pergunta? Estou em elaboração de um projeto que depois gostaria da anuência, se posso demonstrar a uma das senhoras, ou a quem interessar se faça. A pergunta, quando eu expus o projeto, foi quantas pessoas poderiam participar do projeto, do nosso mesmo polo, vamos dizer assim, para não sair de nada previsto. Então, essa seria a minha primeira pergunta. Bom, então vamos lá. Primeira pergunta da Ivonete está logo no início, né, do regulamento. No artigo 2º, parágrafo 2º, está escrito: cada TCC poderá ser elaborado e apresentado por até 3 alunos do mesmo polo. Tá, Ivonete? Então, tranquilo, até 3. Obrigada. É porque houve interesse de mais do que 3 pessoas. Sim, mas está lá no regulamento. Vocês podem olhar no regulamento qual é a limitação e na realidade, o mais importante é vocês saberem que vocês podem iniciar
esse projeto, que é um projeto de ação social, no local onde vocês escolheram para fazer essa ação social, em biblioteconomia, né? Claro. E ele só vai poder ser dado início, vamos dizer assim, oficialmente, porque oficiosamente você pode fazer, Ivonete e colegas, seus parceiros aí, né? Mas após disciplina de metodologia 2, que é onde vocês vão fazer o projeto. Então, primeiramente, vocês vão fazer um projeto onde vai ser discutido a pertinência desse projeto, enfim, todas as questões pertinentes à elaboração de um projeto de ação social, que será fruto do trabalho de TCC no semestre seguinte. Tá bem, Ivonete? Muito obrigada, doutora. A única questão que se precisaria de um aval, de uma carta, para que possa fazer determinadas interações. E esse projeto, tenha certeza, doutora, que vai não somente o estado do Rio de Janeiro, tem uma amplitude que pode ser até a nível de Brasil. Então, Ivonete, coloca isso no e-mail da coordenação do curso e a gente vai discutindo, tá? Ótimo, Inclusive ótimo. até para te ajudar o seu grupo, para já ir pensando em alternativas desse projeto que você está dizendo que é tão bacana. Poxa vida, é tudo que a gente quer. Creio que a senhora vai ficar muito feliz. Creio. Todos vocês, espero que fiquem muito felizes, porque, obviamente, que é o nome da UF que está sendo alencado, né? O nome Muito nosso, bem. obviamente, mas é o nome da UF que está em voga. Eu lhe agradeço. Obrigada. Eu que agradeço a pergunta. Agora é Flávia, né? Você falou? Isso, Flávia, por favor. Bom dia, gente. Primeiramente, queria falar que provavelmente foi um erro que eu escrevi ali, porque minha dúvida, primeiro, na questão de projeto de pesquisa e extensão, é que são projetos que costumam ter nas presenciais. E eu queria saber se esses projetos têm alguma possibilidade da gente EAD fazer, ainda mais, assim, na própria distância, porque a gente, né? Por exemplo, tem UF aqui na minha cidade, que é Volta Redonda, mas são cursos totalmente diferentes de biblioteconomia, e eu não sei até que ponto a gente pode participar, fazer. Seria mais ou menos Flávia, nesse sentido. Flávia, isso tudo depende da sua capacidade de negociação com a unidade da UF em Volta Redonda. Por exemplo, existem lá cursos de direito, cursos de administração, que direito relacionado com informação, administração relacionado com várias, enfim, questões de gestão gestão administrativa de qualquer unidade, enfim, existem projetos de extensão, de pesquisa, que podem te interessar. A negociação é a seguinte: você ir ao polo, conversar com o coordenador do curso ou com o chefe de departamento, se apresentar, dizer que você está fazendo esse curso. Você é do polo de Paracambi, provavelmente. Angra dos Reis, mas eu moro em Volta Redonda. Angra. Isso. Então, justamente, aí você... porque integrar projetos de pesquisa e extensão em unidades da UF é perfeitamente viável. Inclusive, nossos cursos, né, presenciais, às vezes, fazem projetos de extensão em outras unidades, em outros departamentos, ou com outros professores, e vice-versa, né? Existem alunos que fazem também, de outros cursos, participam de projetos. Agora, questão de vagas e bolsas ou voluntário, isso tudo depende de cada projeto, a condição de abrigar essas situações. Flávia, então, mãos à obra, arregace as mangas e vai lá no polo, bate lá,
e conversa, porque certamente eles vão encontrar algum projeto bem legal, tanto na administração quanto no direito. Não sei se teria outro curso que a maior parte é engenharia, né? Mas Ok, é possível, obrigada, sim. professora. Legal, deixa eu ver aqui. Eu acho que não temos mais dúvidas, não sei se alguém quer fazer mais algum comentário. Se quiser, pode levantar a mão, né, Esther? Não sei se você quer colocar mais alguma coisa também. Eu acho que é isso, né? Quem tiver mais perguntas, aproveite a oportunidade, independentemente disso. Rita, a Estamos Rita, sempre... Esther. A Rita pergunta: as horas do estágio obrigatório que são divididos, né, por período. Você pode explicar, Esther? Ó, eu tenho que abrir o É regulamento. 240, eu acho, do Olha, estágio obrigatório. De cabeça são 60 horas, são 4 períodos Isso. no quarto, quinto, não, no quinto, sexto, sétimo, oitavo. Isso. Tá? A inscrição para o estágio obrigatório são 60 horas cada um. Tem o professor Marcos, que ele é o responsável por esse estágio, e assim como estágio não obrigatório, quem já solicitou, é ele quem faz essa mediação, tá? Tanto em casos de estágios por meio das agências integradoras, né, CIEE, etc., né, como aqueles que não estão vinculados a essas agências, né, mas que precisam ter convênio com a UF, né, enfim. Também está no regulamento de estágio essas duas situações, de estágio obrigatório e não obrigatório, né? Mas a questão do obrigatório é essa, são 60 horas cada disciplina, distribuída no quinto, sexto, sétimo e oitavo períodos do curso, tá? E aí, existem várias modalidades, tá? Desculpe, Imagina. Clarissa, só para completar. Existem várias modalidades, inclusive vocês podem fazer estágios online, uma parte da carga horária, né? Que é legal também fazer. Né? E tudo isso, né, pode ser explicado para vocês, será explicado para vocês oportunamente, né? Era isso que eu queria ressaltar, Esther, para eles não ficarem ansiosos, preocupados, tá? Que efetivamente essas reuniões acontecem para que vocês possam tirar dúvida. Então, como começa só no quinto período, então vamos esperar um pouquinho, especificamente em relação ao estágio obrigatório, né? Que aí, ou como eu disse a Esther, oportunamente, quando estiver se aproximando, não em cima da hora, mas quando estiver se aproximando, a gente faz uma reunião dessa com vocês e explica direitinho como é que as coisas funcionam. A Jade baixou a mão, então eu acho que a Flávia, você quer fazer pergunta, Flávia? Eu tinha deixado uma pergunta sobre o TCC, não sei se... Perdão, é verdade. Deixa eu abrir aqui, vou ler para você, Esther, para ajudar a Flávia, tá? É específico sobre TCC. Ela pergunta assim: sobre nosso TCC ser algo mais social, como se dá esse processo? O que seria de diferente de um TCC normal em relação ao desenvolvimento do projeto? Flávia, que pergunta mais pertinente. Porque o que diferencia o nosso curso da maioria dos cursos no Brasil, tanto presenciais quanto à distância, é essa característica específica do TCC, e que a gente tem muito, muito, muito orgulho de protagonizar, que é justamente favorecer, né, ou permitir, melhor dizendo, para que um aluno ou um grupo de alunos identifiquem uma situação que acho extremamente importante a atuação do bibliotecário para que esse ambiente, seja ele biblioteca escolar, biblioteca pública, biblioteca comunitária, ou uma biblioteca numa secretaria de cultura, de educação, de esportes, numa secretaria de urbanismo, que estão as coisas todas completamente desorganizadas em termos de
informações a respeito do desenvolvimento urbano. Nossa, tem muitos ambientes, né, que ao longo do curso vocês vão identificar como uma área bastante importante para ser desenvolvido um projeto que vai impactar a sociedade, vai ser útil para a sociedade. Então, este é o principal objetivo. Agora, tem um objetivo secundário, não tão ou na mesma dimensão de importância, que vocês vão estar fazendo um marketing profissional. Sem querer, vocês vão estar fazendo um marketing profissional, porque vocês vão àquela unidade, vão discutir questões, vão apresentar possibilidades de atuação, vão negociar, porque é uma atividade negociada, não é um projeto de cima para baixo, tá? Não é um projeto de cima para baixo. Então, ele vai ser um misto de extensão, de pesquisa, de ensino, vai ser, assim, um coroamento do curso de vocês. Então, essa é a diferença, tá? Básica, e é uma diferença com a qual vocês vão precisar saber lidar, porque não há alternativa. Ou seja, vocês não vão poder fazer um TCC que é uma revisão bibliográfica, ou um marco teórico de um determinado assunto, ou uma revisão de literatura sobre um determinado assunto, que isso não cabe nesse curso. Cabe em outros cursos, ok, mas nesse curso foi aprovado pelo Conselho de Ensino e Pesquisa essa modalidade de TCC. Então, e a gente, assim, vai colaborar desde o 6º período com essa construção, que é em Metodologia da Pesquisa 2, vocês vão elaborar o projeto. Lá vocês vão discutir, enfim, vão deixar ele prontinho para, no 7º e 8º período, executar esse trabalho. Tá bem? Obrigada, Esther. A Mariana está com a mão levantada. Mariana, por favor. Bom dia, todo mundo. Eu tenho algumas dúvidas em relação a outras coisas que não são atividade complementar nem TCC. Eu queria saber se eu posso aproveitar a oportunidade para tirar essas dúvidas. Posso? A primeira coisa é a questão sobre a revisão de correção de prova. Alguns alunos, tanto eu quanto outros alunos, quando receberam a correção das provas, foram lá e pediram a revisão. Só que eu, pelo menos, fiz dentro do período, e aí eu recebi uma resposta indeferida, só que sem justificativa. E aí eu queria saber como proceder com isso, se realmente fica sem justificativa, porque é sobre uma questão que, inclusive, estava nas nossas ADs, e aí eu coloquei uma resposta que estava dentro de uma pergunta que caiu na nossa AD, e na AD estava certa, coloquei na prova estava errada, e aí eu pedi essa revisão e foi indeferida. Aí eu queria saber sobre isso. Tá. Então, essa questão de correção das provas corrigidas online é um acréscimo, vamos dizer assim, às atribuições do CEDERJ que foi feito recentemente. Então, existem problemas que acontecem nesse período, mas o que a gente precisa ficar atento e a gente procura fazer isso com os nossos professores, é ficar atento aos prazos, e os prazos são muito pequenos. Prazo de revisão é 1 ou 2 dias, e o professor tem 1 dia para fazer revisão. Por causa do tempo do sistema, isso é uma coisa que está sendo bastante reclamada pelos professores. Agora, eu não quero botar o dedo na ferida de ninguém, não, mas eu preciso saber de onde vem essa questão, porque a gente precisa lidar com isso, tá? Então, qual foi a disciplina que aconteceu? Foi cultura e memória social, e aí eu também pedi uma revisão numa questão da matéria de TICs,
porque acabou que uma pergunta estava mal elaborada, a resposta que a maioria dos alunos colocou era uma, e aí na correção acabou, o professor falou que era uma outra questão que não tinha a ver, assim, e aí eu coloquei uma outra resposta, e uma vez que ninguém praticamente deu a resposta que ele pediu, eu solicitei a revisão porque, na minha opinião, a questão poderia ser anulada, uma vez que, assim, estava muito confusa a pergunta, sabe? Foi uma questão, assim, que foi mal elaborada. E aí eu entrei lá, escrevi, e aí também deu como indeferido. Então, e essas coisas acontecem em todos os cursos. Né? A gente procura evitar ao máximo, e eu não vou precisar dizer para vocês de que universidade são essas disciplinas. Mas aconteceu com disciplina nossa, sim, que foi de sociologia, uma questão que foi anulada em benefício do aluno, né? Então, isso pode acontecer, isso acontece em vestibular, isso acontece em todas as... Mas eu vou, nas reuniões que a gente faz com os professores, tanto de disciplinas que a UF ministra, como da Unirio, chamar atenção para essas questões, porque elas são muito sensíveis. Eu tenho certeza absoluta, porque eu, na qualidade de aluno, também ficaria muito, assim, decepcionado, vamos dizer assim, com ações desse tipo. Quer dizer, a pessoa faz a revisão e não tem uma devolutiva do que não foi, porque pode não ser aceito, não tem problema. Pode não sim, ser sim. aceito, A minha questão, tipo assim, não é brigar pelo errado ou pelo certo, é só para saber a justificativa, realmente. E tem uma outra questão dentro disso é um também. Problema, é uma questão também de aprendizado, né? Quer dizer, o aluno também aprende quando erra. Aliás, a gente aprende muito mais quando erra do que quando acerta, né? Verdade. Mas vai, Mariana. Tem uma outra questão também, que é sobre, na disciplina de sociologia, na nossa AP2, foi feita uma pergunta que não estava dentro dos materiais que foram oferecidos para a gente, principalmente dentro do nosso conteúdo didático, de material didático. E aí também essa foi uma questão que eu particularmente já percebi que algumas vezes o professor ali coloca uma coisa que não está no nosso material didático impresso. Eu sei que isso é uma coisa assim que, o professor às vezes dá outros conteúdos e tudo mais que servem de apoio, e com certeza aqueles outros conteúdos que ele oferece vão cair na prova, mas a questão é que dentro do nosso material didático de sociologia, nas nossas aulas, não foi comentado sobre essa questão que caiu na prova. E aí algumas pessoas enviaram na sala de tutoria para saber mais sobre essa questão. Teve uma questão na prova de sociologia também que acabou levando alguns alunos ao erro, porque foi uma questão mal formulada, que estava com uma introdução da prova de português, que estava falando sobre linguagem. E aí a gente contestou sobre isso, e aí a gente recebeu uma justificativa que, na minha opinião, não foi adequada também. E sobre isso, principalmente, sobre cobrar coisas que a gente não estudou, sabe? Que não está dentro do nosso material didático. Para quem já é da área, que a gente tem colegas aqui de turma que são formados em filosofia, em história, talvez não tenha tido tanta dificuldade para responder essa questão, mas eu, como uma completamente leiga na área, eu tive essa dificuldade, não lembro de ter visto realmente essa questão no material, outros alunos também falaram isso, e aí foi cobrado. E aí eu achei um pouco assim complicado a gente ser cobrado de uma coisa da qual a gente não recebeu conteúdo sobre isso, sabe? Tá. Ok, isso aí a gente vai verificar sim, Mariana, porque a orientação que a gente dá para os professores é que o material didático que foi elaborado nacionalmente, ele deve ter a prioridade sobre os outros materiais. Mas ocorre que existem, por exemplo, em biblioteconomia e sociedade, vocês verificaram que o professor Carlos trouxe outros materiais importantes, porque essa disciplina ela foi
enfim, tem coisas mais atuais que são importantes de serem trabalhadas por vocês. Então, o professor precisa dizer, e isso a gente pede para colocar na sala de aula, nós vamos observar com mais rigor, então, essa questão, porque isso é uma coisa que a gente já definiu desde o início. Materiais complementares são materiais complementares, não leitura obrigatória. Se um material complementar é de leitura obrigatória, porque vai cair na avaliação, o aluno precisa saber. Porque isso já aconteceu, por exemplo, numa disciplina que vocês vão ter, que é a de administração, voltada para a administração. Eu olhei aquele conteúdo, como eu domino alguma coisa de administração, eu olhei aquele conteúdo e vi que estava faltando uma coisa extremamente importante e foi tratada em meia página no material didático. Então, o que a gente fez? A gente avisou os alunos, falou assim, olha, o complementar é o que está no material didático, tá? Que foi falado muito en passant. Agora, este método, vamos dizer assim, essa metodologia adotada pela administração em ambientes de informação, ela é extremamente importante para que os alunos saibam. Então, isso daí é matéria, é conteúdo de aula e vai cair na prova. Né? Então, é simplesmente uma coisa assim, é transparência mesmo, é questão de transparência. O material que é objeto de estudo está nos objetivos da disciplina e no material que o professor estabelece como material obrigatório. Se tem parte do material didático que não é tão importante, ele vai ser substituído por um outro capítulo ou um outro material, ele tem que estar claramente dito aos alunos, tá? Então, a gente vai observar com mais rigor ainda essa questão, tá bem? Obrigada, professora. Nada. A gente tem mais algumas perguntinhas aqui no chat. O Hugo pergunta, existe algum prazo estipulado a partir da realização das provas para a publicação das notas? Hugo, isso está tudo no calendário, né? Está tudo bem explicado no calendário. O João Henrique, Nós nem temos ingerência sobre esse calendário. A gente tem que seguir o calendário, né? O João Henrique, o estágio não obrigatório pode ser feito a partir de qual período? A partir de qualquer período, né, Esther? O não obrigatório, né? Vocês podem fazer a partir... Estando matriculado, vocês já podem fazer o não obrigatório. Lembrando que qual é a diferença de um para o outro? O não obrigatório é um estágio que vocês podem escolher o lugar e fazer, contanto que algumas regras sejam seguidas. Por exemplo, quem vai supervisionar o estágio tem que ser um bibliotecário ou uma bibliotecária, a instituição tem que ter convênio com a UF, essas regras existem para o não obrigatório. Tudo lá, tá tudo explicado. O obrigatório, ele funciona de uma outra forma, porque ele é uma disciplina. Ele é como se fosse uma disciplina, sabe? Que vocês vão ter que partir do 5º período, se matricular, e aí também está explicado, isso funciona de outro jeito. Mas o não obrigatório a qualquer tempo. A ideia do estágio não obrigatório é que o aluno consiga exercer na prática aquilo que ele vê no curso. Por isso que aqui, nesse curso, a gente não estipula, nem no presencial, um período específico para o não obrigatório, tá? Jade, faça a sua pergunta. Só para ter noção certinha, no caso, então, do não obrigatório, é necessário um bibliotecário avaliar, né? E no caso do obrigatório, aí é uma pergunta que eu talvez teria sido feita lá na frente, mas eu vou perguntar logo agora que isso está me inculcando. A UF, ela vai, tipo, meio que... É porque eu só fiz uma vez estágio que nem era obrigatório, e o próprio colégio meio que direcionou a gente para esse local. A UF vai fazer isso ou a gente vai ter que procurar por conta própria? É mais ou menos isso que eu estou na dúvida agora. Para o obrigatório, a UF vai ajudar, não é isso, Esther? Para o obrigatório. Sim, ela ajuda se você precisar de ajuda, mas você pode identificar a instituição
e que, estando dentro das regras do estágio obrigatório, perfeitamente, né? O que a professora Clarissa já tem que ter o convênio, tem que ter, né, um bibliotecário, tem que ter essas questões. Essa Mas você pode escolher, E o professor Marcos, que é quem é o coordenador de estágio, você vai estabelecer um diálogo direto com ele vai explicar tudo para você. O que pode, o que não pode, o relatório que deve ser feito nesse período de estágio obrigatório, a gente vai analisar as tarefas, enfim, as atividades que você realiza. O professor Marcos ele pode entrar em contato com o bibliotecário dessa instituição para falar algumas coisas, de repente sugerir alguma. Então, isso tudo é bem mais, vamos dizer assim, uma comunicação mais intensa do que o não obrigatório. Embora o não obrigatório também, né, tenha algumas exigências. E eu estou lembrando de falar uma coisa aqui que alguém perguntou e a gente não falou. Não posso esquecer, tá? No caso do não obrigatório, com essa parte de a UF ter que ter o convênio, é isso que eu não tenho certeza, eu não sei qual a UF teria convênio com. Jade, você entra lá no site da UF, você procura lá em estágios e põe lá convênio estágios UF, mesmo no Google. Aí vai vir um banquinho de dados que você pode escolher um nome, quero ver se a empresa tal tem convênio, ou pedir para olhar todas. Isso está bem sistematizado no site da UF. Tá? Tá bom, obrigada. Esther, o que você queria falar aí que você não pode esquecer? Olha, alguém perguntou se... E eu entendi diferente do que foi respondido aí. Alguém perguntou, agora já não sei mais quem, se quem não for aprovado uma disciplina será prejudicado, alguma coisa assim. Alguém perguntou, tá? Então, eu entendi o seguinte, e isso é importante vocês compreenderem, que nós, por sermos um curso nacional e que nós dependemos de aprovação do MEC, CAPES, UAB, para abertura de turmas, nós não podemos oferecer disciplinas como os outros cursos oferecem, semestralmente as mesmas disciplinas. Então, se você for reprovado, você faz no outro semestre, beleza, tudo bem. Não, isso não acontece com a gente. A gente tem disciplinas, por isso que a gente não permite inscrição voluntária nas disciplinas, e sim a inscrição ela já é feita pelo CEDERJ das disciplinas que são oferecidas naquele semestre, tá? Então, a inscrição já é feita pelo sistema, vocês não precisam se inscrever nas disciplinas, como os outros cursos. Isso é bom para vocês, porque vocês não podem, de repente, se esquecer de se inscrever em alguma e perde a oportunidade de fazer aquela disciplina naquele período. Agora, então, procurem, né, que a gente falou desde o início, procurem fazer com calma todas as disciplinas e serem aprovados nas disciplinas, né? Quando tiverem algum problema, estudem bastante na AP3 para serem aprovados. Ok, mas se algo acontecer e você ficar reprovado, não acabou o mundo, tá? Não acabou o mundo. Porque a gente olha a situação de cada um e vai oferecendo, na medida do possível, novamente a disciplina. Mas o que a gente não pode é ficar oferecendo todo o semestre disciplinas onde alunos foram reprovados no semestre anterior. Isso não vai acontecer. Tá? Eu não sei se foi com essa intenção, mas a intenção nossa é deixar bem claro para vocês. A inscrição nas disciplinas ela é feita obrigatoriamente pelo sistema. Tá? Então, vocês já são inscritos, entram já com tudo arrumadinho para vocês. Né? E caso haja reprovação por algum motivo, existem N motivos. Tá? A gente entende que cada um tem lá a sua vida e acontecem algumas coisas que fogem do nosso controle. Não vai
acontecer nenhuma situação que você não vai se formar por conta disso, tá? A gente tem várias alternativas que a gente tem. Sim, é compulsório, Ivonete. É compulsório. Obrigada, Esther. Tá? Então, é isso que acontece. A gente tem várias alternativas, eu estava falando, para oferecer disciplinas. Inclusive, né, tem umas bem vantajosas para alunos que têm algum problema de tempo para realizar, mas isso é planejado pela coordenação de curso, junto com o colegiado, o oferecimento de disciplinas, né, que já foram oferecidas pela turma e que precisam ser feitas nova oferta, tá? Uma reoferta, que a gente chama, tá bem? Obrigada, Esther. Olha só, a gente tem mais 10 minutos para acabar o nosso encontro, tá? Então, eu vou passar a palavra para a Flávia e depois para a Ivonete. E, Anca, depois a gente conversa com mais detalhes sobre essa questão da disciplina. Você pode ver de novo aqui o vídeo e, oportunamente, isso será bem detalhado, tá bom? Então, Flávia, por favor, depois a Ivonete, lembrando que a gente já está caminhando para o fim do nosso encontro. Uma dúvida que teve, que eu estou correndo atrás de estágio não obrigatório. Eu estava conversando com a bibliotecária da Biblioteca Municipal, ela falou que tem que ter esse convênio, mesmo não sendo obrigatório, para eu poder participar. Aí, no caso, seria esse site que você está falando, que eu vi aqui, que é direto com o site mesmo da UF. É só eu seguir, então, aquela página para eles fazerem o processo de... Como é que fala? O convênio, Flávia, isso, nessa página explica super direitinho como a instituição vai fazer o convênio com a UF. Então tá. Tem todos os documentos, rápido. É super rápido, não envolve dinheiro, ninguém precisa pagar nada para ninguém, tá? Então é uma coisa bem tranquila, é uma troca de documentos por e-mail, uma formalização de um contrato, tá bem? Ok, obrigada. Ivonete, por favor. Obrigada. Um fato que nós percebemos do Polo São Gonçalo, que não está atualizado, eu sei que a UF não é culpada disso, mas então me encaminho para quem devamos comentar. Tudo que vem do CEDERJ não está atualizado, não está vindo com 2025.2. Somente com 2025.1. Tudo que nós acessamos, nós não temos já um esclarecimento, embora eu entenda que tem uma tramitação até que eles vão entender quantas pessoas ou quem vai continuar 2025.2, mas não se encontra em toda a leitura que eu fiz. O José Ricardo também fez essa leitura. Algumas pessoas do grupo nós fizemos essa leitura. E se estivermos claros, se estivermos certos, por favor, como devemos agir? Outra pergunta. No caso, eu vou exemplificar, por exemplo, a sociologia. Amo sociologia. Então, nosso tutor se chama professor André. A nossa professora, Cláudia. O coordenador, no caso, é a professora Cláudia. Por exemplo, o nosso tutor, professor, é o Igor, o nosso professor coordenador Juvencio. Professor Carlos. Seria o Carlos Juvencio, não é? Então, sempre dessa forma. E aí, se por exemplo, há uma necessidade de aclarar mais, é com a senhora doutora Clarissa que devemos falar? Devemos, tipo, como, por exemplo, a Maria estava falando agora, que não é o meu caso, mas são perguntas que as pessoas fazem, então eu só estou aventando aqui. Se, no caso, não há uma resposta nem do tutor, nem da coordenador ou coordenadora, tutor ou tutora, então, qual é o estágio adiante? É com a senhora, doutora Clarissa? É com a senhora, doutora Esther? É com a senhora, Cíntia?
Ivonete, a Esther vai explicar melhor para vocês, mas é com a coordenação do curso, né, Esther? Certo. Se não chegou no limite da disciplina, ou seja, na sala de tutoria da disciplina, foi colocada a questão, e se não houve resposta lá, por favor, me avise. Certo. Por onde? Por onde? Isso que a gente tem que deixar bem claro, onde que vai ser a nossa comunicação. Na aba lateral direita, tem lá, na sala da coordenação de curso, tem lá, envio de e-mail. Clica lá e manda o e-mail para mim. Por Certo. ali. Ou diretamente no e-mail da coordenação, que vocês têm o e-mail da coordenação, também pode fazer direto. Mas pela plataforma é desse modo. É mais viável, desculpe de interpelar, é mais viável também que mande um print da solicitação para embasar? Sim, mas de qualquer maneira a gente tem acesso também. A gente também tem acesso. Ah, tá. Então está ótimo. Então está bem. Então não precisa printar, não precisa nada. Está bem. Somente para dar o feedback, o retorno a pessoas que fizeram as demandas. Então, sobre a questão do CEDERJ, a senhora depois... Não entendi essa questão que você colocou. 2025 e 2025. Para a senhora, porque como já poucos são os minutos restantes, e as suas considerações, as considerações de todos para o fechamento, aí eu envio para a senhora verificar. Pois não. Por favor, Ivonete. Tá? Obrigada. Perfeito, gente. Tem uma última pergunta aqui, Esther, para você ajudar, e a gente vai encerrar este encontro de hoje, lembrando que estamos abertos pelos nossos canais de comunicação. A Andréia pergunta: se a biblioteca tiver o bibliotecário sem CRB, pode assinar o estágio? Sim. Certo, gente. E não vou comentar mais nada. Okay? Melhor não, né, Esther? Bibliotecário sem CRB, bibliotecário é bibliotecário, né? Ele tem que fazer isso. A gente vai, né? Você pode até dizer, olha, é recomendável, porque daqui a pouco o estágio obrigatório já não vai ser mais possível. Então, gente, uma boa semana a todos, uma boa finalização de semestre a todos. Estamos à disposição, é sempre bom ouvi-los e a gente está sempre aberto a esse tipo de manifestação. Contem conosco, tá bom? Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Um grande abraço para vocês. A Cíntia, por favor, também, porque a Cíntia ficou caladinha aí, só observando, escrevendo tudo, fazendo a ata. Verdade. Tchau, tchau, gente. Bom final de semana. Lembrando que a gente vai colocar lá na plataforma depois da gravação, tá? Dessa reunião. Então, um bom dia para todos, um bom